Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Estamos começando o momento de um bom samaritano, começando a nossa live de hoje, dia 8, né? Tudo tranquilo, né? A gente está aqui no... Ô, Denise, tudo bem? Paz e bem, Denise? Tudo tranquilo? Hoje, sabe, Denise, tem um segredo. Ô, Maria Alice, tudo bem? Paz e bem, Maria Alice. Paz e bem, Denise. Hoje tem um segredo nessa leitura. Vocês conhecem o segredo que tem nessa leitura? Vocês sabem que tem uma mensagem secreta aqui nessa leitura? Sabiam disso? Entendeu? Tem uma mensagem secreta, o código. Tem um código secreto nessa mensagem. Ô, Ângelo, tudo bem? Paz e bem, Ângelo. Estava comentando que tem um código secreto aqui, sabe? Nessa leitura de hoje tem um código, né? Ninguém nem imagina, né? Você sabe esse código, você só entende esse código, né? Se você for judeu. Se você não for judeu, você não entende. Entendeu? Qual? Ah, eu vou falar na hora da reflexão. Mas tem um código. Então tem uma mensagem secreta aqui que diz assim: Jesus é o Rei dos Reis. Vocês podiam imaginar isso? Está escrito aqui. Mas só quem é judeu consegue entender. Ou nós que já aprendemos isso. Né? Se você não tiver esse conhecimento, você não pega a mensagem. Né? Mas isso é interessante porque Mateus escreveu para os judeus. Então o judeu entende isso. Oi, Fátima, tudo bem? Paz e bem, Fátima. Né? Então o código secreto que tem hoje, né? Se você é judeu, você saca na hora. Ih, olha só, mas nós que não somos judeus, a gente não pega. Né? E isso é interessante, né? Porque isso mostra como o texto está escrito para uma determinada grupo. Né? Lisier, minha filha, paz e bem, Deus te abençoe. Sabe, Lisier, eu estava comentando aqui e tem uma mensagem secreta no Evangelho de hoje. Sabia disso? O Evangelho de hoje tem uma mensagem que diz assim: Jesus é o Rei dos Reis. Sabia que está escrito aqui isso? Né? Mas só vou revelar como é que isso está escrito depois de eu ler o Evangelho na hora da reflexão. Né? Aqui nós temos umas reflexões, né? Está tentando voltar, né, lá de São Lourenço. Isso, tenta acompanhar, tenta, faz um esforço. Eu sei que a internet às vezes não ajuda, né? Importante dizer que você conseguiu resolver a questão. Né? Isso é que eu acho que é o mais importante. Né? Porque a gente fica, às vezes, com essas confusões que a gente tem por aí. Djalma, Doraci, paz e bem, como é que estão as coisas? Hein? Tá tudo tranquilo ou não tá? Né? Daqui a mais um pouquinho a gente vai começar, né? Diane, paz e bem, Diane. Djalma, Doraci, paz e bem. Que bom que resolveu. Que bom que resolveu. Porque essas coisas assim,
Né? Não é nada complicado, pessoal, não teve nada de difícil não, mas é coisa chata, coisa que precisa ser resolvida, sabe? E essas coisinhas às vezes dão um trabalho, dão uma perturbação na vida da gente, mas a Lizzie conseguiu resolver, né? Hoje é um dia de grande festividade, né? Natividade de Nossa Senhora, né? Meu amado São João Damasceno tem uma homilia da Natividade de Nossa Senhora, que é um espetáculo, entendeu? Uma coisa assim. Ela já começa assim, vinde todos, de todas as raças, livres, escravos, de todas as nações, celebrar o nascimento daquela de quem nos trouxe o Salvador. São João Damasceno é interessante que ele tem o texto dele é prosa, mas tem hora que parece que é verso, né? Tem hora que ele fala assim de um jeito, né? Aliás, quando ele fala de Maria, né? São João Damasceno, quando fala de Maria, ele fala com uma paixão assim inacreditável, né? Impressionante São João Damasceno falando de Maria, né? Para quem não sabe, né, São João Damasceno é considerado o pai da teologia mariana, né? O primeiro dos grandes teólogos, né, que foram chamados pais da igreja, né? O período da patrística, que se encerra com São João Damasceno, mas São João Damasceno ele tem algumas coisas muito interessantes. Uma delas, né, é que ele é o primeiro a sistematizar teologia, né? O trabalho que todo mundo fala da Suma Teológica de São Tomás de Aquino, que é um livro maravilhoso, que é difícil de ler. Não é um livro fácil de ler, não, tá? Mas é um livro muito bom de ler. Mas o primeiro a fazer um tratado sistemático, organizar a teologia, foi São João Damasceno. Por isso ele é chamado pai da teologia sistemática, né? Ele também foi o primeiro a construir uma teologia, a estruturar uma teologia em torno de Maria. Por isso ele é o pai da teologia mariana, né? E ele tinha toda uma preocupação com as imagens, né? E por isso ele é também chamado protetor das imagens, né? Toda a teologia que a igreja tem sobre imagens, né, inclusive a diferenciação de imagem para ídolo, surge a partir dos escritos de São João Damasceno. Mas ele tem uma homilia sobre a Natividade de Maria, que quem quiser depois me procura, que eu mando, que é lindíssimo. Bom, vamos começar? Vamos nós? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara, cuja mãe era Tamar. Farés gerou Esrom, Esrom gerou Arã, Arã gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boz, cuja mãe era Raabe. Boz gerou Obed, cuja mãe era Ruth. Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi. O rei Davi gerou Salomão. Gerou Salomão daquela que tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Osias. Osias gerou Jotão. Jotão gerou Acais. Acais gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias.
Josias gerou Jeconias e seus irmãos no templo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Mató, Mató gerou Jacó, Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A origem de Jesus foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e não queria denunciá-la. Resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava isso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará um filho, tu lhe darás o nome de Jesus, porque ele irá salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir a promessa que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a Virgem dará à luz a um filho, e ele será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Palavra da salvação. E enquanto eu estava lendo aqui, a Rita entrou na nossa live. Paz e bem, Rita, boa tarde. Bom, pessoal, aqui nós temos uma quantidade enorme de coisas para a gente trabalhar e pensar na vida da gente, coisas que são importantes para nós, tá? Como eu não posso falar, eu escolhi algumas coisas para a gente tocar aqui nessa história, tá? É claro que se algum dia a gente tiver uma oportunidade, a gente pode parar e sentar. Eu garanto para vocês que eu gasto um dia só trazendo a história da genealogia. Tá? Mas não vou ficar fazendo isso aqui porque não foge do sentido da live. Tá? Tranquilo até aqui? Beleza. Bom, primeira coisa. Como eu falei no início, nem todo mundo ouviu, existe uma mensagem secreta nesse evangelho. Existe. Né? Esse evangelho, ele não tá, você vê que não está todo completo, pula um versículo. Né? A gente vai de 1 a 16, pula o versículo 17 e depois vai até o versículo 23. Né? Se vocês observarem bem, a genealogia de Jesus tem 42 gerações. E genealogia naquela época era uma coisa muito séria, as pessoas levavam a sério isso. Né? Não raro, né, as pessoas sabiam a sua genealogia de 5, 6, 7, 10 gerações, entendeu? Eu sou filho de fulano, que é 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 filho... As pessoas sabiam 10 gerações. Era um negócio, assim, porque era importantíssimo isso. Mas existe um detalhe aqui que é muito interessante, que é o seguinte. Você pode separar as 42 gerações em 3 grupos de 14. Inclusive, ele fala isso no versículo 17. São 14 até aqui, 14 até aqui, 14 até aqui. E qual é a importância de 14? Né? Vocês sabem a importância de 14? Alguém sabe? Ninguém sabe, né? É normal, né? A gente não é... Ninguém aqui é judeu, então a gente não conhece a gematria. Existia uma forma especial deles trabalharem, que era a gematria, onde as letras eram substituídas por números. Tá? Lembra um pouco a numerologia que o pessoal faz, mas é diferente. Tá? A gematria, então, ela
substituía letras por números. E vamos lembrar que para o judeu, no vocabulário hebraico, não existe vogal, né? Então, como é que se escreve Davi em hebraico? D-V-D, tá? O D vale 3 e o V vale 8. Então, isso dá 14. Notaram? 14, 14, 14. Davi, Davi, Davi. Rei, rei, rei. Ele está dizendo claramente aqui para os judeus, Jesus é 3 vezes Davi, é 3 vezes rei. Jesus é o rei dos reis. Né? Para quem era judeu, isso era muito claro. Né? Quem fosse um judeu da época e lesse isso, ouvisse 14, 14, 14, instantaneamente iam entender isso. Nós não vamos entender. Tudo bem. Não tem problema, tá? Mas é legal a gente saber isso, porque a gente tem que se lembrar que Mateus escreveu para os judeus. Então, quando eles escrevem aquilo, eles escrevem naquela cultura, naquela forma de pensar. Né? Existe aqui mais um detalhezinho que é importante a gente notar, né? Que ele vai contando toda a história, né? Da família de Jesus, né? E ele fala lá, Elazar gerou Mató, Mató gerou Jacó, Jacó gerou José, esposo de Maria, do qual nasceu Jesus. Para nós isso não tem problema nenhum, mas para aqueles que estavam lendo, isso chama muita atenção. Porque apesar de você ser judeu, se você nasce em ventre judeu, a genealogia sempre era pelo lado do homem. Então, quando ele fala que Jacó gerou José, e José é o esposo de Maria, do qual nasceu Jesus, ele está deixando muito claro para as pessoas o seguinte, que Jesus é filho de Maria, mas não é filho de José. Porque se Jesus fosse filho de José, ele falaria, né? Jacó gerou José, gerou Jesus. Mas ele deixa muito claro, ele faz essa passagem para deixar claro a todos que José não é o pai que gerou Jesus. Quem gerou Jesus foi outro. E logo em seguida ele fala isso. Logo em seguida ele fala, né? Olha, o nascimento de Jesus não é como vocês estão pensando, não. Antes mesmo deles habitarem juntos, ela já estava grávida. E aí você vê como o segmento da lei pela lei pode ser perigoso, né? O que mandava a lei fazer? Lapidar Maria. Lapidar Maria é um nome delicado para dizer apedrejar Maria, né? Se José revelasse que Maria estava grávida antes de estar habitando com ele, ela seria apedrejada até a morte. Mas José era um homem justo, era um homem bom de coração. E mesmo se sentindo traído, se sentindo enganado, ele não queria o mal a Maria. Né? Eu acho, pessoal, que a gente tem que pensar isso e levar isso para os dias de hoje. Né? Mesmo quando nós nos sentimos enganados, nós nos sentimos traídos, mesmo que nós sejamos enganados ou traídos, nada justifica a violência. Nada justifica a gente partir para a violência. É claro que nós somos pessoas falíveis e nós podemos cometer erros, podemos nos exceder, mas nós não podemos tornar a violência o nosso discurso. Então, o que José ia fazer? Ele ia rejeitar Maria em segredo. Existia essa saída, né? Era tipo assim dizer, não, ó, a gente acabou. Não, mas por que acabou? Porque acabou.
Mas Maria ia ficar mal falada, mas ninguém ia matar ela. Tá entendendo? Só que vem o anjo. E o anjo fala com José, né? E é muito interessante porque ele fala assim, José é filho de Davi. Ele não fala assim, José, ô José, José, você é filho de Davi. Né? Você vem de uma família de pessoas nobres. E ele evoca, né? É bem verdade que ser filho de Davi naquela época não era grande vantagem, porque como Davi tinha várias e várias e várias gerações, havia muita gente que era da família de Davi naquela época. Né? Mas aqui é interessante porque ele fala que ele deve aceitar, e ele termina lá no versículo 23 dizendo: ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. E aí, pessoal, eu acho que para a gente entender isso, a gente deve voltar a essa nossa genealogia, tá? Porque é o seguinte, vamos supor que eu fosse escrever uma genealogia que fosse uma mentira, tá? Vamos supor que eu quisesse enganar todo mundo, criar um personagem e fosse fazer a genealogia desse personagem. Quem vocês poriam nessa genealogia? Só iam pôr gente boa, né? Só os grandes heróis, né? Só as pessoas assim de suma importância estariam aqui. Né? Por quê? Porque você ia querer mostrar que a pessoa era fenomenal. Né? Não é assim? Não é que Mateus fez o contrário. Ah, tudo bem, eu sei. É verdade, verdade, pois Salomão, é verdade. Mas lembra que Salomão é fruto de uma traição. Não é? Davi não só cobiçou a mulher do próximo, como mandou matar o marido para casar com ela. Estão entendendo? Né? Vocês acham que Raabe é gente boa? Né? É impressionante, vocês começam a fuxicar isso aqui, vocês vão encontrar gente muito boa e gente muito do mal. Vocês vão encontrar pessoas que são judias, mas você vai encontrar pessoas que não são do povo de Israel. E isso é muito importante, porque, como o profeta disse, Jesus é Deus conosco, Ele está conosco, Ele está no meio de nós. Então, a própria sucessão que leva à criação de Jesus é uma sucessão que reflete o gênero humano. Né? Reflete que nós temos parentes ótimos, maravilhosos, fantásticos, mas nós temos parentes terríveis. Entendem isso? Nós temos parentes que são fantásticos, mas nós temos parentes que não são. Jesus não vem de um meio de pessoas puras, santas, maravilhosas, fantásticas, de nobres estirpe. Não! Ele vem de um grupo que tanto tem reis fabulosos como Salomão, como tem reis adúlteros e assassinos como Davi, como tem estrangeiros como Ruth e Raabe. Entendem isso? Como tem pessoas que são muito importantes, né? E tem pessoas que não têm importância nenhuma. Né? Você pode olhar aqui e eu pergunto a vocês, alguém sabe quem foi Salmão? É um parente de Jesus, é um dos ascendentes de Jesus, ninguém sabe quem é. E Bós? Né? Se você pegar, você encontra essas pessoas. Tá? Mas a graça é que você não encontra aqui um grupo de pessoas lindas, maravilhosas, perfeitas, não.
Jesus, o ramo de pessoas que deu origem a Jesus é um ramo de pessoas como qualquer outro do mundo, com pessoas boas e pessoas ruins. Porque Jesus, quando ele assume o papel de ser humano, ele assume dentro da realidade do ser humano. Jesus não era de forma alguma um homem especial enquanto homem. Todo o especial dele estava na sua natureza divina. Mas na sua natureza humana, ele era absolutamente igual a nós. Né? A única coisa da natureza humana que Jesus não tinha era o pecado, porque a natureza divina dele impedia que isso ocorresse. Mas em todo o resto ele era igual a qualquer um de nós. Né? Certamente, algum dos parentes de Jesus foi dependente do álcool. Né? Algum dos parentes de Jesus, e a gente tem aqui um, pelo menos, que é um assassino. Aliás, tem 2 assassinos. Porque a gente tem que entender, né? A gente tem que compreender que Jesus não é, enquanto ser humano, diferente de nós. E a gente, então, tem que parar de viver naquela realidade do Antigo Testamento. Né? O Isaías tem um texto muito bonito que fala assim: eu estou acima de vós. Se vocês olharem do chão ao céu, vocês não olharão onde eu estou, meus pensamentos estão muito além dos seus pensamentos. Mas esse era o Deus do Antigo Testamento. O Deus que estava acima de nós, lá em cima, isolado e separado de nós, né? É o Deus que se fala no Antigo Testamento, mas já no Antigo Testamento nós somos avisados que Deus irá habitar no meio de nós. Já aqui, no versículo 23, hoje, né? Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, ele será chamado Emanuel, que significa Deus está conosco, Deus está no meio de nós. E para ele estar no meio de nós, ele não pode ser diferente de nós. Então ele tem uma família com pessoas belíssimas, fantásticas, que são modelos para todos. Mas tem na família também pessoas que são o inverso, como nós somos assim. E isso é muito importante, porque a gente tem que entender, por isso, que nós não temos o direito de imputar às pessoas uma qualidade, que elas sejam boas ou ruins, que elas prestem ou não prestem. Nós não podemos ficar naquele ditado que eu já falei tantas vezes, e hoje eu me policio para falar, né? Eu tento não falar, mas de vez em quando eu sofro a tentação de falar, que é: pau que nasce torto morre torto. Quantas vezes vocês falaram isso? Eu falei um monte. Hoje em dia eu me seguro. Né? De 2017 para cá eu fico me segurando para não falar. Quando pau que nasce torto pode ser acertado. Dou uma arrumada assim, entendeu? Porque eu sofro ainda dessa coisa. Né? Desse pau que nasceu torto, que foi essa família, nasceu o mais belo dos brotos, né? E nasceu o mais belo dos brotos da nossa amada Maria. Né? Maria celebrada, a festa da Natividade de Maria, celebrada pelos católicos, pelos ortodoxos, pelos luteranos e pelos anglicanos. Para vocês verem como é importante o nascimento de Maria. Né? A gente celebra o nascimento de Maria, não é nem o nascimento de Jesus, né? Que é outra história. Mas quem está celebrando o nascimento de Maria, que nos deu a oportunidade de viver essa grande realidade, de entender que o mais perfeito de todos os seres humanos não surge de uma família perfeita, e sim de uma família imperfeita. E por isso eu quero dizer a vocês que não pensem nunca que alguém seja imperfeito demais ao ponto de não poder fazer parte do nosso vida, de não merecer toda a dignidade e toda a proteção. Amém? Bom, pessoal, o que eu tinha para falar hoje era isso, né? Vocês gostaram de saber da mensagem secreta? Né?
Acho que pouca gente sabia disso, né? Algum dia, sim, mas aí tinha que ser uma reunião assim para a gente gastar um dia. Não pode ser uma live. A gente ia ter que fazer um retiro. De repente a gente fazer um retiro de um dia, né? Para a gente trabalhar só a genealogia. Pra vocês verem como a genealogia é importante. Né? Mas, né, essa é a nossa pensamento novo aí. Né? Alguém tem alguma opinião, alguma discussão? Fátima está mandando um amém. Maria Alice está mandando as mãozinhas. Eu gosto tanto dessa mãozinha bonitinha de oração. Entendeu? Isso bonitinho. Djalma, agora que eu vi, fez 3 carinha colinho de coração. Eu não sei quando ele fez, mas alguma coisa que eu falei ele gostou. É bom saber, Djalma. Doraci são pessoas que... Né? Graças a Deus a internet tem se comportado, né? Não fez eu passar vergonha que nem me fez passar domingo, que me matou. Nem salvar a apresentação consegui salvar para as pessoas. Né? Bom, pessoal, vou deixar com vocês a bênção. Marcamos o nosso novo encontro amanhã, às 15h30, como todo dia. Daqui a pouco essa fala está lá no IGTV, mais tarde à noite, está no YouTube, tá? Antes de eu sair, eu vou chamar vocês para darem um pulinho e visitarem o blog do Gaioso. Ó, a Rita mandou um amém também. O blog do Gaioso, Diaconia da Palavra, blogspot.com, tá? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão de Damasceno, sobre vós e permaneça para sempre. Ô Maria Lúcia, você entrou na hora da bênção, segura aí que você ganha a bênção, daqui a pouco está no IGTV para você ver. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de João Damasceno, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Aqueles que podem, fiquem em casa, os que não podem, fiquem protegidos. Rita está falando aqui, obrigado, Bernardo, pela palavra tão abençoada. Maria Lúcia só deu tempo de vê-lo. Mas Maria Lúcia já está no IGTV, tempo de subir, tá? Rita, a gente faz o que pode, né? Acho que, assim, vocês não têm ideia de como é bom falar para vocês, né? Todo mundo sabe que a gente está aqui isolado, né? Mas o importante é que a gente está podendo dividir essa palavra juntos, tá? Até amanhã, 15h30, pessoal. Tchau, tchau.